A chuva não chegou a Kingston de mansinho, ela caiu como uma sentença. O vento varria o porto com força, dobrando palmeiras e transformando as lâmpadas da praça em manchas tremidas de luz. Da sacada do hotel Myrtle Bay, Hercule Poirot observava a cortina d'água com o mesmo interesse com que estudava uma confissão mal feita. O som dos trovões não o incomodava. O que lhe tirava o sossego era a desordem que acompanhava toda a tempestade. E como sempre, onde há desordem, há um crime esperando para nascer. Poirot havia chegado à Jamaica em busca de descanso. Seu último caso, em Buenos Aires, deixara-lhe uma exaustão elegante, aquela que só os homens meticulosos sentem quando o mundo se recusa a seguir regras. O amigo que o hospedava, o capitão Lionel Graves, insistira que o clima tropical e a música dos trópicos fariam milagres ao seu humor. Poirot, porém, não acreditava em curas que vinham do calor. Ele confiava apenas na lógica. Naquela tarde abafada, o salão principal do hotel parecia um refúgio de civilidade. Senhores de terno leve e senhoras de vestidos floridos tomavam chá sob o som suave de um quarteto. As ventoinhas giravam preguiçosas no teto, e o cheiro de rum, papel úmido e frutas tropicais se misturava ao ar. Foi nesse cenário que Poirot conheceu Edgar Layton, um corretor de seguros de modos metódicos e sorriso contido, um homem que media palavras e passos como quem calcula um prêmio de apólice. "Um jogo de xadrez para passar o tempo, monsieur?" perguntou Layton, ajeitando o colarinho. "Por que não?" respondeu Poirot com seu habitual ar paciente. Nada como um jogo para revelar o caráter de um homem. Os dois jogaram em silêncio, observados pelo capitão Graves, que preferiu apenas comentar as jogadas. O jogo terminou rápido. Poirot venceu com um movimento simples, quase gentil. Layton elogiou o raciocínio e, sorrindo, comentou: "Sempre me distraio com as casas vazias do tabuleiro. Acho que o perigo se esconde no silêncio, não no ataque." Poirot arqueou uma sobrancelha. "Ah, monsieur, o perigo sempre se esconde onde não olhamos, mesmo no quadrado mais calmo." Pouco depois, o telefone do saguão interrompeu o som da orquestra com um toque metálico. O atendente ergueu o fone e chamou em voz alta: "Senhor Layton, chamado urgente." Todos se voltaram. O corretor levantou-se com pressa e foi até o aparelho. Um modelo preto e brilhante sobre uma mesinha de mogno, bem ao centro da sala. Poirot o observou de longe. O homem falava baixo, com a testa franzida. Anotou algo num papel e respondeu em tom firme: "Sim, Rua Garden Crescent, número 12. Esta noite, às 8. Certamente. Diga ao Sr. Quarles que estarei lá." Quando desligou, parecia intrigado. "Um cliente novo", explicou, voltando à mesa. "Alguém que deseja fazer um seguro de vida para o sócio, mas o nome que mencionou como referência, um tal de Sr. Clark, está fora da cidade." "E ainda assim o tal Sr. Quarles o contata pessoalmente, sob tempestade?" perguntou Poirot. Layton deu de ombros. "Negócios não esperam o sol, monsieur, e afinal é uma boa comissão." Antes de sair, o homem subiu ao quarto para avisar a esposa, Helena, que o esperava em casa. Quando desceu, vestia um sobretudo leve e carregava um guarda-chuva gasto. "Minha casa é na Orange Street", comentou. "Se o temporal apertar, pelo menos estarei perto do bonde." Poirot inclinou a cabeça com polidez, mas seus olhos seguiam atentos o modo como o homem ajeitava o chapéu, como se preparasse não apenas para enfrentar a chuva, mas também algo desconhecido. "O telefone, Hastings", disse Poirot baixo ao amigo, "é um instrumento curioso.
permite que a mentira viaje com voz humana. A tempestade desabou de vez quando Leighton saiu. Raios riscavam o porto e o ar cheirava a ferro queimado. As janelas vibravam. Poirot, sentado no salão quase vazio, continuou a observar o relógio. Às 9h20, o mesmo telefone tocou novamente, mas dessa vez não havia boas notícias. Um policial encharcado entrou apressado, tirando o chapéu. "Alguém aqui conhece o Sr. Edgar Leighton?" perguntou. Poirot levantou-se. "Oui, mon ami. O que houve?" O vizinho dele correu até o posto. A esposa do Sr. Leighton foi encontrada caída na sala. O marido voltou da rua e não conseguiu entrar. A porta estava trancada por dentro. O salão, que minutos antes ecoava o som da chuva, mergulhou num silêncio tenso. Poirot ajeitou o casaco, o olhar calmo e cortante. "Então, meu caro", disse, "parece que a chuva trouxe mais do que relâmpagos." O bonde que os levou até a Orange Street avançava devagar sob a água. As luzes oscilavam e o som das rodas nos trilhos misturava-se ao rugido distante do mar. As casas de madeira pareciam flutuar na penumbra e o vento batia nas persianas como dedos impacientes. Quando chegaram, o lugar já reunia vizinhos, todos encolhidos sob capas improvisadas. O corpo de Helena Latham estava estendido junto à lareira. Um golpe único na cabeça, nenhum sinal de luta. A xícara de cacau sobre a mesa ainda soltava um leve vapor. O relógio da parede marcava 7h20, parado. Poirot examinou tudo sem pressa. A lâmpada acesa demais, as janelas fechadas por dentro, o tapete desalinhado, o trinco da porta úmido de chuva. Havia 2 xícaras, mas apenas uma limpa. No chão, uma pequena passagem de linha de pescar escapava debaixo do tapete, quase invisível. "Um truque de criança", murmurou Poirot tocando o fio. Mas suficiente para abrir uma porta sem estar dentro dela. O Sr. Leighton estava pálido, atônito. Era uma ligação falsa. Não existe Garden Crescent East. Fui até lá e não há tal rua. "Ah, sim", respondeu Poirot com um suspiro leve. A voz o mandou a um endereço inexistente, enquanto algo real acontecia aqui. A tempestade continuava rugindo, e cada trovão fazia a janela estremecer. O detetive observou o relógio parado, a xícara, o fio e, por fim, o rosto do homem que dizia amar a ordem. "Monsieur", disse suavemente, "há tempestades que começam com trovões, outras com um telefonema." Quando deixaram a casa, a chuva diminuía, mas o mistério apenas começava. Poirot olhou para a rua deserta, onde as lâmpadas formavam círculos trêmulos sobre as poças. "No tabuleiro da vida", disse, "o perigo está sempre no quadrado mais silencioso." Na manhã seguinte, Kingston acordou coberta por uma névoa espessa. As ruas ainda pingavam da tempestade e o cheiro de terra molhada misturava-se ao de querosene dos lampiões. O mar parecia imóvel, como se esperasse que alguém lhe desse ordem para se mover. Poirot, pontual como sempre, chegou ao posto de polícia, antes mesmo que o capitão Graves terminasse o café. "Trouxe sua elegância até o caos, monsieur?" perguntou o policial com ironia. Poirot respondeu com um leve sorriso. "Não há caos, meu caro. Há apenas falta de observação." O inspetor encarregado do caso, um homem prático chamado Sargento Morgan, apresentou o resumo. Nenhuma porta arrombada, nenhuma janela violada, nenhum vizinho que tivesse visto algo além da chuva. A única pista concreta era o fio de pesca preso sob o tapete e o relógio parado às 7h20. Poirot observou o relatório com interesse. "E o marido?" "Está destroçado", respondeu Morgan. "Diz que foi enganado por uma ligação.
Procuramos o endereço, mas Garden Crescent East não existe em nenhum mapa da cidade. Poirot balançou a cabeça. Isso me preocupa. Um homem que vende seguros deveria saber distinguir o real do imaginário. E, no entanto, foi guiado por uma voz. Os dois seguiram até a casa da vítima. O sol voltava aos poucos, refletindo nas poças da rua. A fachada simples da residência já não tinha o ar acolhedor da noite anterior. O portão estava entreaberto e o gramado se encontrava pisoteado pelas visitas noturnas. Dentro, o ambiente cheirava a desinfetante e tristeza. O corpo de Helena havia sido removido, mas as marcas do crime permaneciam. O tapete ainda úmido, o relógio imóvel, a xícara de cacau esquecida. Poirot pediu que ninguém tocasse em nada e examinou cada canto. Veja, sargento, disse ele, apontando para a tranca da porta. Alguém passou uma linha por baixo e levantou o trinco. Um truque simples, mas engenhoso. O assassino conhecia bem esta casa. Então o senhor acha que foi alguém próximo? E quem mais conheceria o hábito de deixar o cacau pronto às 7 e o relógio sempre adiantado em 5 minutos? Do lado de fora, um grupo de curiosos cochichava sob o sol nascente. Poirot se aproximou de uma mulher magra com avental que parecia ansiosa por falar. Trabalho na casa ao lado, disse ela. Ontem ouvi um barulho por volta das 7, como se algo caísse no chão. Mas pensei ser o vento. Quando saí à varanda, vi o Sr. Leighton voltando correndo, todo molhado. E antes disso, madame? Perguntou Poirot. Antes vi um homem parado sob o beiral da casa do professor Delgado, 2 portões adiante. Ele fumava algo que cheirava forte, um charuto pequeno. Tossiu várias vezes e foi embora. Poirot fez uma pequena anotação. Fumar no meio da tempestade. Isso, mon ami, é um hábito que fala muito sobre um homem. De volta ao posto, o detetive solicitou o registro telefônico do hotel. O operador confirmou uma ligação para Edgar Leighton às 18h45, feita do próprio saguão. O nome usado foi Sr. Quarles. A voz, segundo a telefonista, era de um homem educado, sotaque leve, e que tossia entre as frases. Curioso, comentou Poirot. O assassino desejava ser ouvido. Quis deixar uma assinatura, uma voz cuidadosamente preparada. À tarde, foram até o escritório de seguros onde Leighton trabalhava. O local era um modelo de organização, mesas alinhadas, pastas catalogadas e relógios em perfeita sincronia. O gerente, Sr. Collins, recebeu-os com formalidade. Um funcionário exemplar, disse ele sobre Leighton. Poderia vender gelo no deserto e ainda manter o controle dos recibos. Quanto à esposa, todos a respeitavam. Poirot caminhou entre as mesas, observando as penas, os carimbos e as pilhas de documentos. Notou que uma delas estava ligeiramente desalinhada. E este setor? Perguntou. Ah, ali trabalha o Sr. Reginald Carr, colega e amigo de Leighton. Está fora desde anteontem, visitando clientes em Port Antônio. Poirot passou o dedo sobre o tampo da mesa e mostrou o pó fino ao sargento. A visita parece recente, a poeira ainda não se assentou. No final do dia, o detetive já possuía um esboço, alguém que conhecia os hábitos da casa, a rotina do casal e o sistema telefônico do hotel. Um homem de aparência discreta, educado, talvez com tosse crônica e gosto por charutos pequenos, e que, acima de tudo, sabia usar o caos da chuva para disfarçar seus passos. À noite, enquanto Kingston recuperava o brilho, Poirot e o capitão Graves jantaram sob o terraço do hotel. A brisa trazia o som distante dos bondes. — O que o senhor vê neste caso? Perguntou o capitão. Poirot mexeu no guardanapo antes de responder.
Vejo um mundo dividido entre aqueles que tentam manter tudo em ordem e aqueles que confiam na sorte. Mas, quando o primeiro cede ao segundo, nasce o crime. Ele pousou o copo de água sobre a mesa. Monsieur Latham é um homem que acredita na lógica. Contudo, bastou uma voz para desviá-lo do caminho. Essa é a tragédia, a ordem destruída por um simples telefonema. O capitão acendeu um charuto e observou o detetive. Acha que ele é inocente? Poirot sorriu. A inocência, meu caro, raramente é ordenada. Mas vamos ver. Se ele mente, mentirá de forma impecável. E é isso que me interessa. Mais tarde, já sozinho em seu quarto, Poirot abriu a janela. O ar ainda carregava o cheiro de maresia e de algo metálico, o mesmo aroma que antecede uma nova tempestade. Ele olhou o relógio de pulso, sempre adiantado em 5 minutos, e murmurou: 5 minutos bastam para que a vida passe da rotina à tragédia. Na manhã seguinte, a cidade voltou à normalidade aparente. O bonde apitava, os vendedores chamavam clientes nas esquinas e o jornal trazia a manchete: Mulher morta. Durante tempestade, marido alega ligação misteriosa. Poirot guardou o exemplar na pasta e comentou: a ordem retorna rápido demais após o caos. Isso é sempre um sinal de que a história ainda não terminou. O sargento Morgan chegou com novas informações. A telefonista do hotel se lembrava de que o homem ao telefone apoiava o cotovelo esquerdo na mesa, gesto visível pelo vidro. Detalhe curioso, disse o policial. Poirot levantou a sobrancelha. Ah, então é canhoto? Um detalhe simples, mas que pode virar o fio que desata todo o nó. Ele sorriu, ajeitou o chapéu e concluiu: o caos da noite passada não veio apenas da chuva. Veio de um homem que acredita poder organizar até o crime. Vamos ver se ele também consegue controlar as consequências. Na manhã seguinte, o telefone do escritório da polícia tocou mais de uma vez, mas nenhuma ligação era tão importante quanto a que Poirot aguardava. A confirmação de onde partira o chamado, feito ao hotel Myrtle Bay. Quando o operador finalmente respondeu, o detetive ouviu o que já suspeitava. O registro indica que a chamada foi feita do próprio saguão do hotel, senhor, disse a voz do outro lado. Um homem de paletó claro, chapéu pequeno e sem barba, pediu a ligação, pagou adiantado e saiu antes de terminar a conversa. Poirot agradeceu e desligou. Mon ami, disse a Morgan, o assassino não precisou procurar o telefone. Ele usou o mesmo aparelho que chamou a atenção de todos. Desejava ser notado, mas sem ser lembrado. Voltaram ao hotel. O saguão já retomara seu ar elegante, como se a tempestade e o crime fossem apenas um rumor distante. O gerente, Sr. Baxter, parecia ansioso para cooperar. Sim, lembro-me do homem, afirmou. Educado, sotaque local leve, usava um terno creme e uma pasta de couro. Disse que voltaria para tomar um chá, mas nunca mais apareceu. Poirot examinou o balcão, a mesinha do telefone e o grande relógio de parede que marcava a hora exata da chamada. Depois caminhou lentamente até a janela e observou o movimento lá fora. O telefone é a máscara perfeita, monsieur, disse. Nele, a voz viaja sem rosto e um simples timbre pode mudar o destino de um homem. No mesmo instante, Edgar Latham chegou acompanhado de seu advogado. Parecia cansado, mas calmo. Cumprimentou o gerente com um aperto de mão firme e virou-se para Poirot. Tenho cooperado em tudo, senhor. O senhor sabe que fui enganado. Poirot o olhou com atenção. Enganado, sim, mas não completamente inocente. Diga-me, monsieur, por que atendeu uma ligação de um estranho tão tarde, sem verificar o endereço? Latham respirou fundo.
Porque o nome que ele mencionou, o do Sr. Clark, era de um colega confiável. Achei que fosse recomendação. E sua esposa sabia que o senhor sairia? Sim, liguei para avisá-la antes de ir. Poirot inclinou a cabeça. Então há duas vozes no caso. Uma que o chamou e outra que o ouviu partir. Ambas importantes, ambas invisíveis. Enquanto isso, o sargento Morgan analisava os relatórios. O corpo de Helena Latham não mostrava sinais de luta. A pancada fora certeira, aplicada por alguém que conhecia o ambiente e o peso do objeto usado. Não havia pegadas externas, apenas as do marido, marcadas pela lama. Tudo leva a crer que foi um conhecido, disse Morgan. Poirot não respondeu de imediato. Observava o bilhete que o falecido colega supostamente escrevera no hotel. Rua Garden Crescent, às 8. As letras eram cuidadosas, mas a pressão do lápis variava. Um homem nervoso escreve assim, murmurou Poirot. Mas um falsário tenta imitá-lo e acaba exagerando. Para testar sua teoria, visitou o escritório da seguradora e pediu documentos assinados por Latham. A comparação foi imediata. As letras não coincidiam. Então a nota foi escrita por outro, disse o detetive. Um imitador de gestos, talvez de voz também. O crime começou quando alguém copiou o som de um homem. Durante o almoço no hotel, Poirot encontrou Reginald Carr, o colega de Latham que supostamente viajara. O homem era pálido, magro, de fala polida. Tossia discretamente entre as frases. Senhor Carr, disse Poirot, o senhor conhece o caso de sua colega falecida? Uma tragédia terrível, respondeu ele, limpando os óculos. Eu estava em Port Antônio. Retornei assim que soube. Curioso, disse Poirot, porque ontem à noite alguém fez uma ligação deste hotel usando seu nome como referência. Carr franziu o senho. Usou o meu nome? Mas isso é impossível. Impossível não, monsieur. Inconveniente, sim. Poirot o observou enquanto ele acendia um pequeno charuto. O aroma denso de tabaco picante se espalhou. O detetive notou a forma como o homem o segurava, com a mão esquerda. Um hábito raro, comentou. Herança do colégio, respondeu Carr, tossindo. Nunca consegui mudar. Quando o homem se afastou, Poirot voltou-se a Morgan. O mesmo cheiro sentido pela vizinha, o mesmo gesto descrito pela telefonista, o mesmo lado dominante. E o senhor acredita que ele imitou a voz? Certamente. Homens que trabalham juntos acabam soando parecidos, e um corretor que vive de palavras sabe como vendê-las. No dia seguinte, um novo detalhe surgiu. A perícia encontrara no tapete da casa restos de cinza de charuto. A prova ligava Carr à cena. O sargento Morgan preparou o mandado de prisão, mas Poirot pediu calma. A voz ainda fala, meu caro. E ela pode estar mentindo uma segunda vez. Naquela noite, o detetive convidou Carr ao hotel sob pretexto de revisar um contrato de seguros. Quando o homem chegou, Poirot o recebeu com educação e o guiou até a mesa. Desejo sua opinião profissional, começou. Se um homem recebesse um telefonema para sair de casa e durante sua ausência algo terrível acontecesse, o que pensaria? Carr hesitou. Que foi vítima de uma armadilha, talvez. Exato, disse Poirot. E se essa armadilha fosse criada por alguém próximo, alguém que conhecia cada detalhe da rotina, inclusive a voz da vítima? Carr se encolheu na cadeira. Está me acusando? Não, monsieur, apenas observando. O senhor é canhoto, fuma os mesmos charutos encontrados na casa e viajou no dia do crime, mas sem prova de partida. Um álibi tão perfeito que se torna artificial. Carr tentou se recompor. O senhor não tem evidência de que fiz a ligação. Poirot sorriu.
Mas tenho o tom da sua voz, monsieur, grave, pausado e com o mesmo pigarro que a telefonista descreveu. Uma voz que se esconde melhor que qualquer disfarce. Antes que o homem respondesse, o sargento Morgan entrou na sala com um envelope. Encontramos isso, Sr. Poirot. Dentro havia um bilhete, escrito à mão. Não existe Garden Crescent. Ele caiu no próprio truque. A letra era a mesma da anotação falsa. Carr manteve o olhar fixo no papel. Alguém quer me incriminar. Talvez, respondeu Poirot. Mas o senhor fez algo pior. Quis ser invisível e acabou se ouvindo demais. O interrogatório terminou sem confissão, mas a tensão bastou para despertar outra reação. Horas depois, a notícia chegou. Carr fora encontrado morto em seu quarto. Um frasco de veneno sobre a mesa e uma carta curta. Fui eu. A culpa é minha. Que Deus me perdoe. Morgan acreditou na confissão. Poirot, não. A voz mentiu de novo. Disse. Mesmo morta, ainda tenta guiar o enredo. Um homem que planeja um crime tão cuidadoso não termina a própria vida sem dizer por quê. Ele foi silenciado ou manipulado a se calar. No silêncio do quarto, Poirot olhou para a chuva que voltava a cair leve sobre o porto. As vozes, murmurou, nunca são o que parecem. Uma convence, outra obedece, e no meio está a verdade que ninguém quer ouvir. Ele pegou o chapéu e o guarda-chuva. Venha, sargento. Agora que a voz se calou, veremos quem falava por ela. O amanhecer seguinte trouxe à cidade um silêncio estranho, desses que seguem as tragédias antes que alguém tenha tempo de comentá-las. O corpo de Reginald Carr fora removido ao nascer do sol, e o veneno, segundo o relatório do médico, era estricnina, uma substância encontrada apenas em laboratórios e farmácias com licença. O frasco, porém, não tinha rótulo. Sargento Morgan lia o relatório em voz alta, enquanto Poirot observava a janela. Suicídio clássico, disse o policial. O homem confessa, toma o veneno e encerra o caso. Poirot ergueu o olhar. Clássico, sim, mas não natural. Veja, mon ami, nenhum copo, nenhuma água. A estricnina é amarga demais para ser engolida pura. E, no entanto, ele morreu limpo, sem vestígio de esforço. Um homem que planeja o próprio fim prepara também o conforto de sua morte. Este não o fez. Morgan cruzou os braços. Então alguém o ajudou? Ou o convenceu? Respondeu Poirot. Culpa e expiação são armas poderosas. Um homem pode ser empurrado ao abismo se acreditar que já está condenado. Foram até o quarto onde Carr morrera. O ambiente parecia arrumado demais para um desespero. Sobre a escrivaninha, uma carta curta e uma caixa de fósforos aberta. Poirot aproximou-se e pegou-a com cuidado. O cheiro era o mesmo que sentira na casa de Helena Layton, o leve odor químico de Nux vomica, base da estricnina. Um vestígio da verdade, sargento, murmurou. Quando o culpado é metódico, até o veneno tem assinatura. Na mesa ao lado, uma folha dobrada continha o que parecia ser uma nota de reconhecimento. Perdoe-me, Arthur. Poirot leu em silêncio. Arthur? Arthur Layton? Perguntou Morgan. Não, respondeu Poirot, franzindo o senho. Edgar é o marido da vítima, mas Arthur é um nome íntimo, um nome que escapa sem cálculo. O homem que o escreveu estava pensando em outro. De volta ao hotel, Poirot solicitou os registros de hóspedes. Nenhum Arthur hospedado nos últimos dias, mas algo o intrigou. Havia um pedido de quarto feito em nome de E. Layton na noite do crime, o mesmo nome da vítima. O recepcionista explicou que um homem de voz calma e sotaque britânico fizera a reserva, mas nunca apareceu. Uma segunda identidade, comentou Poirot.
Quando alguém usa o nome de uma mulher morta, é porque quer estar presente no lugar de quem já se foi. Ao meio-dia, Poirot e Morgan foram visitar Edgar Layton, que permanecia em casa, abatido e com os olhos vermelhos. A sala estava impecável, como se o homem passasse o luto limpando cada lembrança. "Não há paz em uma casa tão ordenada", disse Poirot ao entrar. Layton respondeu sem emoção. "Não sei viver em meio à bagunça." Poirot observou o ambiente. Tudo estava no lugar exato, os livros alinhados, o tapete escovado, o relógio reparado e funcionando novamente. "O senhor tem dormido aqui desde o ocorrido?" "2 noites", respondeu. "Preciso cuidar dos pertences dela." "E também da sua consciência, talvez?" Layton o olhou com frieza. "Se está insinuando algo, fale de uma vez." Poirot caminhou até a lareira e acendeu um fósforo. "Monsieur, o homem que o chamou ao telefone copiou a voz de um colega, o mesmo que o senhor sempre descreveu como falante e educado. No entanto, o verdadeiro Carr estava a quilômetros daqui. Quem mais poderia imitar tão bem essa voz, senão alguém que a ouvia todos os dias?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Layton desviou o olhar. "Está dizendo que fui eu mesmo quem fez a ligação?" "Digo apenas que o telefone estava ao seu alcance. O hotel fica a 3 quarteirões do seu escritório. Bastava atravessar a rua, ligar para si mesmo e deixar o hotel acreditar que se tratava de outra pessoa." Morgan interveio. "Mas por quê? Que sentido teria?" Poirot respondeu sem hesitar. "Para criar um álibi perfeito. O marido ausente, a casa trancada por dentro, a esposa morta no horário em que todos podiam provar que ele estava longe." Layton levantou-se furioso. "Isso é absurdo! Eu a amava!" Poirot o encarou sereno. "Justamente. Amava a ordem que ela representava, mas ela descobriu algo que ameaçava essa ordem, n'est-ce pas?" O homem não respondeu. Poirot prosseguiu. "A senhora Layton era meticulosa. Encontrou irregularidades nos registros de seguros, pequenas somas desviadas e compensadas em silêncio. Tentou protegê-lo, mas também alertou o colega Carr. E quando percebeu que a verdade se aproximava, o senhor agiu antes." Morgan franziu o senho. "Mas e a confissão do outro?" Carr foi apenas o espelho. O verdadeiro culpado colocou o veneno ao alcance dele, usando o mesmo tipo que guardava no escritório, disfarçado de remédio. O policial olhou para Poirot. "Quer dizer que ele induziu o suicídio?" "Induziu a culpa", respondeu Poirot. "E a culpa é mais mortal que o veneno." Layton caiu de volta na poltrona, o rosto pálido. "O senhor não tem prova." Poirot abriu a pasta e tirou um envelope. Dentro havia uma carta escrita por Helena, encontrada sob a gaveta do escritório. Ele a colocou sobre a mesa e leu em voz alta. "Meu querido Edgar, há algo errado nos livros. Senhor Carr não é o responsável. Preciso falar esta noite antes que se torne pior." Layton apertou os punhos. "Ela não entendeu. Era apenas um erro de cálculo." "Erro ou roubo?" perguntou Poirot calmamente. "Pouco importa. O senhor não suportou a ideia de desordem. Um homem que vive de regras prefere destruir o problema a admiti-lo." O som de um carro passando na rua quebrou o silêncio. Poirot se levantou. "A justiça não é apenas punir, monsieur. É restaurar a ordem. Mas o senhor confundiu ordem com perfeição. E a perfeição, como o senhor viu, mata." Layton tentou falar, mas as palavras se perderam. Poirot fez um gesto para Morgan. "Por ora, deixe-o. Ele confessará sozinho. O orgulho não o permitirá suportar o peso da própria culpa." Mais tarde, de volta ao hotel, Poirot olhou para o mar que começava a clarear sob o sol.
O caso estava praticamente resolvido, mas algo em seu olhar ainda permanecia tenso. A expiação virá, disse, para alguns na cela, para outros na memória. No dia seguinte, Layton foi preso discretamente. Encontraram em seu escritório um frasco de tônico medicinal contendo traços da mesma substância usada na morte de Carr. Quando o sargento anunciou a prisão, o homem apenas respondeu: "Ela queria que eu confessasse. Agora confesso." Poirot o observou ser levado e comentou: "O que mata um homem assim não é o crime, é o arrependimento em atraso." Enquanto o trem de prisioneiros partia rumo a Spanish Town, o detetive voltou-se para Morgan. "A justiça, meu caro, é como o xadrez. Quem joga para vencer, perde. Mas quem joga para entender, vence 2 vezes." O interrogatório de Edgar Layton havia terminado com sua prisão formal, mas para Hercule Poirot, o caso ainda guardava uma última lição. O detetive não via apenas um assassino diante dele, via um homem que tentara resolver a desordem com a precisão de um cálculo. E, ao fazê-lo, tornara-se o próprio desequilíbrio que tanto temia. Na delegacia, o sargento Morgan revisava os depoimentos enquanto Poirot permanecia imóvel, observando o acusado na cela. Layton estava sentado, mãos cruzadas sobre os joelhos, o olhar fixo no chão. Não dizia nada. O silêncio, porém, falava o suficiente. "Ele não tenta se defender", comentou Morgan. "Nem mesmo nega. Porque dentro da mente dele, meu caro, tudo está perfeitamente arrumado", respondeu Poirot. "O crime, a culpa, a punição, cada coisa em seu devido lugar. Um homem assim prefere a ordem da prisão à desordem da dúvida." O policial fechou o caderno. "Então o senhor acredita que ele matou por moral?" Poirot deu um meio sorriso. "Não, ele matou por lógica. E a lógica sem coração é a mais perigosa das morais." Na manhã seguinte, Poirot visitou o escritório da seguradora. Queria confirmar as irregularidades que a esposa descobrira. O gerente, Sr. Collins, mostrou os livros contábeis. Entre as colunas de números, o detetive encontrou o padrão: pequenas quantias desviadas e repostas, um sistema que mascarava falhas de clientes e cobria perdas internas. Nada grandioso, mas suficiente para manchar uma reputação. Ele acreditava estar protegendo a empresa e a si mesmo, explicou o gerente. Chamava isso de ajuste contábil. Poirot assentiu. E a esposa chamava de mentira. Eis o conflito. Ela buscava justiça emocional, ele, correção matemática. O resultado foi o caos e a morte. De volta ao hotel, Poirot sentou-se no terraço, com vista para o mar. O sol refletia no porto e os sinos das igrejas distantes tocavam devagar. Hastings, que chegara naquela manhã vindo de Havana, aproximou-se curioso. "Então, mon ami, mais um caso resolvido?" Poirot olhou para o horizonte. "Resolvido, sim, mas a justiça é uma dama caprichosa. Às vezes chega tarde e exige que paguemos com o que mais prezamos." O capitão Graves juntou-se aos dois. "A cidade comenta que o senhor resolveu o crime em menos de uma semana." "Impressionante, Poirot." "Mas me diga, o senhor o considera um assassino frio?" Poirot pensou por um instante. "Não, capitão. Considero-o um homem que acreditou demais na razão. Ele achou que podia rearranjar a verdade como rearranja números numa planilha. Só esqueceu que a vida não aceita correções de cálculo." Graves riu. "E o senhor? O que usa para medir a verdade?" "Simetria", respondeu Poirot. "Quando tudo parece perfeito demais, é porque algo foi ajustado à força." Na tarde daquele mesmo dia, Poirot pediu para ver Layton uma última vez. A cela era simples,
o chão de pedra úmida e um único banco. O detetive entrou, acompanhado de Morgan, e ficou diante do prisioneiro. «O senhor queria controlar o destino, Monsieur Latham», começou Poirot. «Mas a moralidade não é uma conta que se fecha com números». Latham levantou o olhar, cansado. «A moralidade muda conforme a necessidade, Sr. Poirot. Fiz o que precisava para manter tudo no lugar. Mesmo que o lugar fosse um túmulo?» O homem apertou as mãos. «Ela iria arruinar tudo. Eu apenas quis silêncio. Um instante para pensar. Não pretendia matá-la». Poirot se aproximou um passo. «Mas a razão não conhece meio termo. Quando começa a justificar, termina por destruir. O senhor acreditou que podia ser juiz e contador da própria culpa. E isso, monsieur, é o erro fatal». Houve um longo silêncio. Do lado de fora, o som distante das ondas ecoava como um relógio natural, marcando o tempo que restava. Latham abaixou a cabeça. A senhora Latham era justa, mas implacável. Quando a vi caída, soube que jamais haveria equilíbrio. Então, fiz o que sempre fiz. Corrigi a falha. Poirot respirou fundo. Corrigir um erro não é o mesmo que apagar uma vida. O senhor confundiu a ordem com o controle, a justiça com o cálculo. E agora, monsieur, precisa conviver com o resultado de sua própria equação. Quando deixaram a cela, Morgan comentou. Parece até que ele entende o que fez, mas não sente. Ah, sente sim, respondeu Poirot. Mas à sua maneira. Um homem como Latham sofre em silêncio porque admitir o erro seria admitir que o mundo não pode ser perfeito. E isso, para ele, é o verdadeiro castigo. À noite, o detetive recebeu uma carta do juiz local agradecendo pela solução do caso. Poirot guardou-a sem emoção. A lei pune o ato, não o motivo. Mas o motivo é o que realmente mata, murmurou. No jantar, Hastings perguntou. Então o senhor acha que a moral da razão é perigosa? Poirot sorriu de canto. A razão é bela quando serve à verdade, mas quando serve ao orgulho, torna-se cruel. Veja, mon ami, um homem razoável jamais cometeria um crime, mas um homem que acredita ser a própria razão, este, sim, é capaz de qualquer coisa. Do outro lado da sala, um grupo de turistas comentava sobre a tempestade que voltaria naquela noite. Poirot olhou pela janela. Nuvens densas já se formavam sobre o porto. A natureza sempre busca equilíbrio, disse, mas o ser humano insiste em corrigi-la. Mais tarde, o sargento Morgan foi ao encontro do detetive para informá-lo de um último detalhe. O relógio da casa de Latham, o mesmo que parara às 7h20, havia voltado a funcionar sozinho. Curioso? Comentou o policial. Talvez o senhor tenha mexido nele durante a investigação. Poirot sorriu levemente. Não, mon ami. Apenas a verdade o fez voltar a andar. Enquanto se recolhia, o detetive refletiu sobre o caso. A moralidade da razão havia destruído um homem que, até o fim, acreditava estar fazendo o correto. E talvez essa fosse a lição mais amarga. O raciocínio lógico, quando guiado por orgulho, é tão cego quanto a paixão. No silêncio do quarto, Poirot murmurou. A razão pura é um espelho perigoso, reflete a justiça, mas também o assassino. O relógio da parede marcou 00:30. Do lado de fora, a chuva começou outra vez, como se o céu repetisse o crime em gotas. A notícia da prisão de Edgar Latham correu por Kingston com a velocidade de um trovão. Nos cafés do centro, comentava-se que o homem das planilhas perfeitas havia sido desmascarado por um estrangeiro de bigode impecável. Para a maioria, o caso terminava ali. Para Poirot, contudo, havia ainda algo que o inquietava: as aparências. Em todos os crimes que resolvera,
Sabia que a aparência era sempre o último disfarce da verdade. Naquela manhã, ele caminhou sozinho pelas ruas ainda úmidas, observando as pessoas que abriam suas lojas, os vendedores que lavavam as calçadas e o ar de normalidade que insistia em voltar. A cidade deseja esquecer, murmurou. Mas a verdade, mesmo limpa pela chuva, deixa sempre o seu rastro. Chegou à casa dos Layton. A polícia já havia lacrado o local, mas o sargento Morgan o acompanhou para uma última inspeção. A sala permanecia arrumada demais, o ar impregnado de desinfetante. Sobre a estante, a fotografia do casal, ele de terno, ela com um sorriso contido, parecia agora uma lembrança falsificada. Há algo errado até na ordem, disse Poirot. Veja o tapete. Não está alinhado com as tábuas. O Sr. Layton, homem metódico, nunca deixaria isso assim. Morgan inclinou-se e notou um leve desnível. Sob o tapete, uma lasca de madeira havia sido recolocada no chão. Poirot levantou o fragmento e encontrou o que procurava. Um pequeno buraco tampado por cera. Um furo de prego, mon ami, explicou. Aqui ficava uma pequena moldura. Foi retirada. E por que alguém retiraria um quadro depois do crime? Morgan respondeu. Talvez para apagar lembranças. Ou para esconder provas. Poirot examinou a parede. O contorno claro do quadro denunciava que ali estivera pendurado recentemente. O Sr. Layton dizia amar a verdade. No entanto, removeu a única imagem que mostrava o que realmente era. Um homem dividido. De volta ao hotel, Poirot pediu que o Capitão Graves localizasse o fotógrafo responsável pelos retratos da família. No ateliê, encontrou o negativo original. Na foto, além do casal, havia outra figura, o colega Reginald Carr, sorrindo entre os dois. Eis a aparência, mon ami, disse Poirot. Na imagem parecem amigos, na realidade eram rivais, cúmplices e vítimas uns dos outros. À tarde, o detetive foi chamado ao tribunal para depor. O promotor o recebeu com respeito, mas curiosidade. Senhor Poirot, se o senhor diz que Layton planejou tudo, por que deixou rastros tão evidentes? Por que o fio de pesca, o relógio, o cacau? Poirot sorriu. Por que queria ser compreendido? O Sr. Layton não suportava a ideia de parecer um criminoso vulgar. Criou um cenário de mistério para que o mundo acreditasse em sua inteligência até o fim. O crime, para ele, era uma demonstração de método, não de impulso. O promotor assentiu. Então o senhor acredita que ele desejava ser descoberto? Exatamente. O homem que vive de aparências busca a plateia, mesmo na hora da queda. Quando saiu do tribunal, a chuva voltava em fios finos. Poirot caminhou até o porto. O vento trazia o cheiro de sal e ferro, o mesmo aroma da noite do crime. Ali, junto à água, encontrou Morgan, que fumava em silêncio. "O senhor parece pensativo", comentou o policial. "Sim, penso nas máscaras que usamos, sargento. O Sr. Layton acreditava ser um exemplo de moral. A esposa acreditava ser o espelho da verdade. O colega acreditava ser inocente. E cada um mentiu à sua maneira. Mentiras para os outros? Não, mon ami, para si mesmos, as mais perigosas." Morgan jogou o cigarro no chão. "Acha que o Sr. Layton acreditava mesmo que fazia o certo?" Poirot respondeu sem hesitar. Acreditava. E por isso foi convincente. Quando a mentira veste a roupa da razão, todos a aplaudem. No dia seguinte, antes da audiência final, Poirot recebeu uma carta na recepção do hotel. O remetente era anônimo, mas a caligrafia era firme. Ele não agiu sozinho. Há quem tenha dado o veneno. Poirot releu a mensagem várias vezes. "Uma nova voz", murmurou.
E as vozes em Kingston nunca mentem em silêncio. Decidiu visitar o consultório do Dr. Redfern, o mesmo que examinara o corpo e declarara a causa da morte de Carr. Encontrou-o atendendo pacientes. Quando o médico o recebeu, Poirot foi direto. Doutor, recorda-se do veneno encontrado no quarto de Reginald Carr? Sim, estricnina pura. O senhor forneceu algum remédio contendo essa substância ao Sr. Latham? O médico hesitou. Ele solicitou um tônico para o estômago há 2 semanas. Receitou-se uma dose mínima de Nux vomica, mas perfeitamente legal. Poirot o observou em silêncio. E o senhor sabia que essa mesma substância poderia matar? Todo médico sabe, mas confiei que ele usaria corretamente. Poirot sorriu. A confiança, doutor, é a forma mais elegante de cumplicidade. Ao deixar o consultório, o detetive sabia o que faltava. O Dr. Redfern, sem intenção, dera ao assassino a ferramenta perfeita e, ao mesmo tempo, criara as aparências necessárias para encobrir o envenenamento de Carr. Assim, todos os elementos do crime, o método, o veneno, o álibi e a confissão, se entrelaçavam num único ciclo de engano. Na manhã do julgamento, Poirot apresentou a sequência completa. 1. Aparência de inocência. O telefonema falso cria o álibi. 2. Aparência de coincidência. O veneno fornecido legalmente. 3. Aparência de culpa alheia. O suicídio forjado de Carr. 4. Aparência de arrependimento. A confissão final. Cada máscara serviu para proteger outra, explicou ao juiz. Mas a verdade, mes amis, é simples. A ordem que o Sr. Latham tanto buscava era apenas a fachada de sua própria ruína. O tribunal ouviu em silêncio. Latham, pálido, apenas inclinou a cabeça. Quando o juiz perguntou se tinha algo a dizer, respondeu: Eu quis apenas que tudo parecesse certo. Poirot observou o homem ser levado. Lá fora, o sol rompia as nuvens e iluminava as fachadas molhadas. Eis a ironia, disse ao sargento. A verdade, quando aparece, parece sempre uma mentira, porque não tem o brilho da aparência. De volta ao hotel, Poirot arrumou suas malas. O capitão Graves veio se despedir. Partindo já, Poirot? Sim, mon capitaine. Quando a verdade é revelada, o palco se apaga, e eu não gosto de aplausos tardios. Na varanda, o detetive observou o pôr do sol refletindo nas águas do porto. As gaivotas voavam baixas, e o som distante de uma canção popular misturava-se ao vento. Hastings, curioso, perguntou: Então o senhor ainda acredita que a ordem é possível? Poirot sorriu, ajeitando o chapéu. Ah, mon ami, a ordem existe apenas quando aceitamos que a verdade é imperfeita. A aparência tenta consertá-la. Eu apenas observá-la. O sino da igreja tocou 6 vezes. A chuva, finalmente, cessara. Poirot deu um último olhar para a rua onde tudo começara, Orange Street, e murmurou: O perigo, Hastings, nunca vem do trovão. Vem do silêncio que o segue. A sentença de Edgar Latham foi anunciada sob o mesmo céu cinzento que o vira cometer o crime. A multidão reunida diante do tribunal observava em silêncio quando o juiz leu o veredito: culpado por homicídio premeditado. Nenhum protesto, nenhum murmúrio, apenas o som da chuva fina que voltava a cair, como se o tempo se repetisse para lembrar que nada realmente termina. Poirot permaneceu sentado na última fileira, as mãos cruzadas sobre a bengala. Não havia satisfação em seu olhar, apenas a serenidade de quem sabe que a verdade, por mais dolorosa, é necessária. O sargento Morgan aproximou-se. Está feito, Sr. Poirot. Justiça foi feita. Poirot levantou o olhar lentamente. A justiça, sim, mas a ordem... Ah, essa jamais se faz sozinha.
Quando Leighton foi escoltado para fora, olhou brevemente para o detetive. Não havia ódio nem arrependimento em seu rosto, apenas uma aceitação tranquila, quase matemática. Poirot retribuiu o olhar com um leve aceno de cabeça. Entre os dois havia um entendimento silencioso, o de que o raciocínio perfeito, quando guiado pelo orgulho, sempre acaba por destruir seu próprio criador. Naquela noite, o detetive jantou no terraço do hotel Myrtle Bay. O salão, antes cenário de elegância, estava quase vazio. O som distante do mar se misturava ao tilintar das taças e à melodia suave de um violino. Hastings chegou atrasado, como de costume, carregando um jornal dobrado. "Lá está, Poirot", disse, pousando o exemplar sobre a mesa. "Chamam o senhor de o homem que ouviu a mentira falar. Acredita nisso?" Poirot ajeitou o guardanapo e respondeu com tranquilidade. "Ah, mon ami, todos ouvem mentiras. Eu apenas presto mais atenção ao tom de voz." O jornal trazia a manchete: "O caso da chuva em Orange Street, mistério resolvido pelo detetive belga." Hastings leu em voz alta trechos do artigo admirado. "Eles dizem que o senhor desvendou o crime observando o fio de pesca e o relógio parado. Como pode detalhes tão simples revelarem tanto?" Poirot sorriu satisfeito. "Porque, meu caro, a verdade gosta de se esconder nas pequenas coisas. Os grandes gestos pertencem à mentira. Ela é teatral, a verdade, tímida." Enquanto jantavam, o capitão Graves juntou-se à mesa, trazendo boas notícias. A companhia de seguros vai restaurar os prejuízos causados pelos desvios de Leighton. O nome da esposa será limpo nos registros. Pelo menos nisso há justiça. "É justo", respondeu Poirot. "A memória dos inocentes deve ser preservada. Afinal, o crime do marido apagou o rastro da mulher que apenas queria sinceridade." O capitão ergueu o copo. "Aos inocentes, então." Poirot acompanhou o brinde, mas acrescentou: "E aos culpados que nos ensinam o valor da inocência." O som do violino encheu o ar. Lá fora, a chuva havia parado, e o reflexo das luzes do hotel tremulava nas poças do pátio. O detetive ficou em silêncio por um momento, observando o movimento dos garçons, o vai-vem dos hóspedes, o rumor distante de uma cidade que já esquecia o escândalo. "A vida, Hastings, é assim", disse por fim. "Resolve-se um mistério e outro nasce no instante seguinte. A diferença é que nem todos têm coragem de escutar o que o silêncio diz." No dia seguinte, Poirot preparou-se para deixar Kingston. A mala estava arrumada com precisão quase militar. Os ternos dobrados em ângulo exato, as escovas guardadas na ordem de tamanho, os sapatos envoltos em papel. O sargento Morgan apareceu para se despedir. "O senhor voltará à Inglaterra?" "Por ora sim", respondeu Poirot. "Lá, ao menos, as tempestades são mais discretas." "E se um novo caso surgir?" Poirot sorriu. "Então voltarei. Onde houver uma mentira bem contada, haverá trabalho para mim." Os dois se cumprimentaram e o detetive desceu as escadas com passos lentos. No saguão, o gerente do hotel o esperava com um envelope. "Uma carta para o senhor, entregue por um mensageiro esta manhã." Poirot agradeceu e abriu o envelope. Dentro havia um pequeno bilhete. "O senhor nunca compreenderá completamente. Às vezes, matar é a única forma de preservar o que é puro." Nenhuma assinatura, nenhuma pista. Apenas o eco de uma mente que ainda tentava justificar o impossível. Poirot dobrou o papel e o guardou no bolso do paletó. "O orgulho é o último refúgio dos culpados", murmurou. "Mesmo após a prisão, ainda desejam ter razão." Mais tarde, já no convés do navio que o levaria de volta à Europa,
Poirot observou a linha do horizonte desaparecer sob o crepúsculo. O mar estava calmo e o céu tingido de dourado. Hastings, encostado no parapeito, perguntou: "O senhor acredita que a verdade sempre vence, Poirot?" "Nem sempre, mon ami", respondeu ele. "Mas ela sempre espera, e quando decide aparecer, ninguém a detém." Hastings riu. "Então acredita em destino?" Poirot olhou para o mar e respondeu com serenidade: "Acredito em simetria. O destino é apenas a forma como a verdade equilibra nossas escolhas." O navio seguiu adiante, cortando as águas tranquilas. O som dos motores misturava-se ao murmúrio das ondas, e o vento trazia o perfume úmido da noite tropical. Poirot fechou os olhos por um instante, lembrando-se do salão do hotel, do telefone que tocara, da voz falsa que começara tudo. "Curioso?" disse. "Um crime inteiro nascido de uma voz. A humanidade, Hastings, é guiada por sons e enganada por eles na mesma medida." O amigo sorriu. "E o senhor, Poirot, não se deixa enganar por nada?" "Ah, mon ami", respondeu o detetive com um leve riso. "Deixo-me enganar todos os dias, mas apenas por aquilo que é bonito. Uma flor bem arranjada, um discurso bem feito, um mistério bem contado. Tudo o mais eu verifico 2 vezes." Enquanto o sol desaparecia, o detetive tirou do bolso o pequeno relógio de bolso e o abriu. Marcava 7h20, a mesma hora congelada do crime. Poirot olhou para o mostrador e falou baixinho: "Ela parou no momento exato em que a mentira nasceu. Agora deixemos que siga o seu curso." Girou a coroa do relógio e o ponteiro voltou a se mover. Hastings, curioso, perguntou o que fazia. "Estou devolvendo à ordem o que o crime tentou interromper", respondeu Poirot. "A vida continua, mesmo quando a verdade dói." O navio seguiu em direção ao norte, desaparecendo lentamente no horizonte. Atrás dele, a ilha de Jamaica se tornava apenas uma sombra entre nuvens. A chuva voltava distante, como um lembrete, o som discreto da verdade que insiste em ser ouvida. Poirot ajeitou o chapéu, cruzou as mãos sobre o guarda-corpo e concluiu em voz baixa: "Os homens matam para esconder o caos, mas é o caos que os revela. A verdade, mon ami, é a única que nunca morre."